Amém e amém. Amém, queridos? Diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, o capítulo é o capítulo 2, do verso 13 ao verso 16, tá? 1 Coríntios, capítulo 2, do verso 13 ao verso 16, tá? Vamos fazer a leitura então do texto. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Olha bem, é um texto bem conhecido. Paulo aqui ele está falando sobre a sabedoria espiritual. Existe a sabedoria puramente humana, e existe a sabedoria espiritual. Há muitos que têm letras, têm estudos, conhecimento humano, mas falta-lhe o conhecimento espiritual, certo? E até muitos também que não o têm e também não têm o espiritual, né? Não tem o conhecimento espiritual, porque simplesmente não tem o Espírito de Deus. Bom, o texto quer dizer exatamente isso. Num contexto de Corinto, a cidade, né, filosófico, num contexto filosófico, onde a sabedoria humana, onde a filosofia era valorizada, Paulo, então, ele vai, digamos, na contramão disso, mostrando, não é que ele está desvalorizando a sabedoria humana, não é isso, mas ele está mostrando que para conhecer as coisas de Deus é preciso ter o Espírito de Deus, tá? Madalena chegando, Araújo, Fernanda, Deus abençoe, né? Madalena Rubaina, né? Deus abençoe, é isso daí. Entendem bem este caso. Paulo não está trabalhando aqui contra o intelecto, a sabedoria, né, humana, da letra, não. Paulo aqui, ele está dizendo, ele vai ensinar que para compreender as coisas do Senhor, do reino de Deus, é preciso que você tenha, claro, o Espírito de Deus. Numa tradução, aqui no verso 14, diz assim: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Na outra tradução, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Homem natural aqui, no grego, o homem dominado pela alma. A ideia no grego é essa: o homem dominado pela alma, ligado ao físico, né? A parte física da existência carnal, e não o homem renovado espiritualmente. É isso daí. Bom, Paulo então ele vai trabalhar essa questão da sabedoria espiritual, ele vai trabalhar a questão do entendimento, do discernimento espiritual das coisas. É isso daí. Por isso, no verso 13, quando eu li, assim:
Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com as palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são o quê? Espirituais. Ora, os irmãos estão agora ouvindo aí esta palavra. Os irmãos, as pessoas que são espirituais, elas podem entender. Agora, as pessoas que não são espirituais, elas não vão entender. Para entender, é preciso que as pessoas se humilhem diante do Senhor, reconhecendo Cristo como o Senhor, como o Salvador, crendo verdadeiramente em Jesus Cristo e seguindo verdadeiramente a Jesus Cristo, tá? Então, é isso que ele está dizendo, tá? Ele estava ensinando, Paulo estava ensinando a igreja, estava ensinando coisas não com a sabedoria que ele tinha humana, e ele tinha muita sabedoria humana. Paulo era um homem letrado, de conhecimento apurado, né? Homem de cultura, né? De um intelecto, de uma lógica, de um conhecimento da letra, um conhecimento filosófico, e tudo isso, um conhecimento da lei. Paulo era assim, é verdade, mas ele, para falar, para se comunicar com as pessoas, para ensinar, entender e ensinar o Evangelho, ele sabia que ele não podia confiar no seu intelecto, apenas no seu intelecto, na racionalidade, tá? Na letra, na sabedoria humana. Ele sabia disso. Então é isso. Aí por isso que ele vai dizer: quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são o quê? Loucura. Quantas vezes as pessoas nos chamam, os cristãos, de loucos? Vocês são loucos, né? Vocês são loucos, irmão Alcineia, Pacheco, Deus abençoe. Vocês são loucos. Eles não entendem a gente. Eles não entendem o que a igreja faz, o que os irmãos fazem, o que eles pregam, nem porque eles pregam. Infelizmente, as pessoas, né? As pessoas que vivem nesse planeta, mundo aqui, Terra, né, nesse planeta Terra, as pessoas não entendem as coisas de Deus e por isso não entendem a nossa fé. Por exemplo, nós estamos numa situação, num momento de crise, né, do chamado coronavírus, e muitas pessoas não entendem como que a igreja subsiste num tempo de crise. Num tempo assim difícil, como que ela subsiste, como ela consegue e permanece louvando a Deus, exaltando o Senhor, cultuando a Deus, orando, como nós estamos agora aqui nesta manhã, né, lendo as Escrituras Sagradas. Então as pessoas não entendem e falam que nós somos loucos. Vocês são loucos, porque eles não vão entender. Quando nós pregamos, quando a tranquilidade, a paz domina o coração da igreja neste momento, o que deve dominar, claro, a paz deve dominar, a tranquilidade deve dominar os nossos corações nesses momentos de crise. A igreja, eu tenho dito, ela tem que ser exemplo nesses momentos de crise, mostrando que tem Jesus verdadeiramente, que tem uma sabedoria não humana, que entende muito bem a sua posição neste mundo, né? E se coloca bem diante dessas situações de crise. Bom, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Quer dizer, as pessoas que não têm o Espírito de Deus, eles não vão entender. O irmão, a irmã, às vezes, ou alguém reclama e diz assim: poxa, eu não sou entendido, eu não sou compreendido por A, B, C, D. Mas é claro, se você tem o Espírito de Deus, se você tem o Espírito do Senhor, você não será compreendido. As pessoas não vão entender sua fé, não vão entender sua postura espiritual, entendeu? Então, é lógico isso. Então, você não tem que ficar brava com ninguém por causa disso, tá? Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. É isso. Potencialmente, todo cristão
potencialmente, ele tem condições de entender as coisas, o movimento das coisas, o tempo, ele tem condição. O cristão, nesse momento agora, ele tem condições de crise, ele tem condições de entender muito mais do que qualquer pessoa pode entender. Qualquer pessoa aí do nosso mundo, né, que não conhece a Deus, ele vê esse tempo de maneira diferente, como o cristão deve vê-lo. Porque o cristão tem o Espírito de Deus. Então, ele naturalmente está entendendo que as coisas que estão acontecendo, os vírus, e as doenças, e muitas outras coisas que estão acontecendo, na verdade, são coisas dos finais dos tempos. Faz parte do pacote dos finais dos tempos. Essa é uma grande verdade. Não há como fugir disso. Não há como fugir disso. Bom dia, Elia, Deus abençoe. É isso daí. Mas quem é espiritual, então, ele discerne, ele consegue entender todas as coisas. Ele potencialmente ele consegue entender quem é espiritual, tá? Bom, agora diz assim: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? No verso 6 do capítulo 2 de 1 Coríntios diz: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Olha, ninguém conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Na verdade, aqui, ele está citando aqui Isaías 40:13. Aqui, esse verso 16 aqui, quem conhece a mente do Senhor para que possa instruí-lo. Ele está citando Isaías 40:13. Paulo está fazendo isso. Mas aí depois ele diz no mesmo verso 16, nós, porém, temos a mente de Cristo. Ou seja, ele diz, ninguém pode conhecer a mente do Senhor. É verdade, ninguém pode conhecer a mente do Senhor. Mas ele diz, nós temos a mente de Cristo. A igreja, ela tem a mente de Cristo. Ele é o cabeça da igreja. Então, a igreja, ela necessariamente, automaticamente, potencialmente, ela pode entender as coisas. E aí que vem a colocação do nosso devocional hoje, o tema dele. Como nós, a igreja de Cristo, pode entender, ela também deve saber o seu lugar no reino de Deus. Ela deve saber o seu lugar no reino de Deus, no corpo de Cristo. Então, esse comentário aqui, esse devocional, tem esse sentido. Nós vamos ler aqui o devocional, o nosso real lugar no corpo, no reino. Você que é cristão, você deve se perguntar, qual é o meu lugar no reino, no corpo de Cristo, na igreja de Deus? Então vamos lá. Se a mente de Cristo estivesse de fato na mente da gente, certamente a mente dele nos guiaria nas definições teológicas. Será que quando expomos as Escrituras, nos preocupamos com o que ele realmente pensa sobre tais definições? Ou, quem sabe, estamos tão preocupados em concordar com esta ou com aquela corrente teológica que simplesmente esquecemos de orar com toda humildade ao único que pode nos orientar com plena exatidão nas questões espirituais. Orar com sinceridade. Então, se nós temos a mente de Cristo, nós não vamos, digamos assim, seguir os pensamentos doutrinários assim, de qualquer pessoa, de qualquer maneira. Não, nós não vamos. Nós vamos, esse momento final, por exemplo, dos tempos, é normal que apareçam muitas pessoas com doutrinas, com ensinos errôneos, heresias, falsas profecias. É normal que isso aconteça. Então, se eu tenho uma mente de Cristo, se eu realmente sou cristão, então eu vou entender as coisas do Senhor, eu vou compreender as coisas do Senhor, e eu vou rejeitar todo ensino teológico, todo ensino doutrinário que vá contra as Escrituras Sagradas. É isso daí.
Tá? Reconhecer que não sabemos nada é importante, mas além disso precisamos saber qual é a nossa real utilidade no reino de Deus. Você deve conhecer, eu devo conhecer qual é a minha real utilidade no reino de Deus. Eu sou útil no reino de Deus, eu estou vivendo no reino de Deus do jeito que Deus realmente quer, do jeito que Deus deseja. Essa é uma pergunta que eu devo fazer. Você faz assim essa pergunta, eu devo fazer, orar, né, sobre essas questões e entender se eu estou sendo útil. Você deve entender se você está sendo útil. Aí vem uma expressão que Paulo fala, né, que Paulo dá ideia num texto, e eu coloco aqui: se sou olho, não quero ser ouvido. Não, no entanto, se sou ouvido, não quero ser negligente em relação à minha função no corpo. Ou seja, Deus colocou lá em Efésios, ensina que Deus colocou no seu corpo, na sua igreja, cada um na sua área, cada um na sua posição como membro, tá? Então você, meu irmão, minha irmã, você é uma pessoa que pode ser muito útil no reino de Deus, no corpo de Cristo. É só você tentar entender aonde você se encaixa, onde Deus está te colocando para você ser útil no reino de Deus. Porque eu sei que é a mente do rei, do cabeça, que orienta, dá ordem aos súditos do reino, aos membros do corpo. Quem dá ordem à igreja? Quem dá ordem à igreja não é o pastor da igreja, não é ele que dá ordem absoluta, a palavra absoluta, não, né? A palavra é o Senhor Jesus Cristo. Então, se eu relaciono-me com Jesus Cristo, Ele vai orientar-me, porque eu sou servo dEle, sou súdito dEle, então eu estou no reino dEle, no rebanho dEle, Ele vai orientar-me. É claro que Ele vai usar, logicamente, o pastor, o guia, né, aqui na terra, né? Claro que Ele vai fazer isso para ajudar-nos nesse processo todo, mas eu terei que entender qual é a vontade de Deus para a minha vida no reino dele, tá? Quando ele faz isso, sabe onde e de que modo cada um pode ser de fato útil ao seu reino, ao seu corpo, porque o rei do reino, o cabeça do corpo, conhece os limites de cada súdito, de cada membro. Ou seja, Jesus sabe muito bem, meu irmão, minha irmã, aonde ele vai te colocar no corpo, no reino, aonde você vai ser útil. Ele sabe muito bem. É só você se colocar nas mãos de Deus, nas mãos do Senhor, procurar entender pelo Espírito Santo a vontade de Deus, e Deus então irá te conduzir e te colocar exatamente no lugar em que você será útil, vai abençoar pessoas e vai poder naturalmente ser uma bênção para muitas pessoas. Parece que nós, os membros, os súditos, muitas vezes desconhecemos o nosso real lugar no corpo, no reino. Por isso, não são raras as vezes nos envolvemos em discussões teológicas fúteis, que em geral se apoiam em mentes desprovidas da mente de Cristo ou desprovidas de prudência no manuseio das Escrituras Sagradas. Infelizmente, tem muitas pessoas perdidas, muitas pessoas às vezes são cristãs, né? Estão nas igrejas, mas elas estão perdidas, elas não sabem o que fazer, elas não têm, utilidade no reino, na igreja, porque simplesmente ela não sabe, ela não entendeu ainda o que Jesus quer na vida dela, ou o que Jesus quer que ela faça, tá? E às vezes muitas pessoas, infelizmente, se envolvem em discussões, em brigas, né? Teológicas, doutrinárias. A gente vê pela internet, lamentavelmente, muitos até líderes religiosos, pastores brigando. Isso não é bom, isso não é legal. Até porque quem tem a mente de Cristo
Ele não faria isso, ele ele não deve fazer isso. A igreja de Cristo não pode brigar contra si mesma. Se eu sou cristão, o outro que está lá no Facebook ou está lá no WhatsApp é cristão também, então eu tenho que me portar de uma maneira como irmãos, né? Nós somos irmãos em Cristo. Então, se eu tenho a mente de Cristo, eu vou entender que eu não tenho que ficar com discussões, com debates fúteis, teológicos, brigas. Isso não é bom. Isso tem acontecido lamentavelmente em muitos lugares aí, com pastores, por exemplo, discutindo, brigando, irmãos. Nesse momento agora de crise, pessoas estão brigando e tal. Ora, nós devemos entender. Se a igreja não conseguir entender esse momento, se a igreja não conseguir ter calma neste momento, quem terá? Quem terá? Se a igreja não ter tranquilidade nesse momento dessa crise, do novo coronavírus, né? Se ela não tiver calma, quem terá? A igreja, como diz o texto que nós lemos, tem a mente de Cristo. Então, ela está apta para discernir esse tempo e viver bem nesse tempo e ser útil nesse tempo, tá? Então é isso daí. Então nos complicamos mais do que explicamos o evangelho do reino, do rei, o Cristo. Que Deus nos perdoe e nos ajude a ter humildade para encontrar e reconhecer o nosso real lugar no corpo, no reino. Só desse jeito seremos verdadeiramente servos úteis e não nécios, que prestam um desserviço ao corpo, ao reino, ao rei, ao Cristo. Infelizmente, tem muitas pessoas prestando um desserviço ao reino, tá? Infelizmente. Meu irmão, minha irmã, então, nesta manhã, nós aprendemos qual é o nosso real lugar no corpo de Cristo. Aonde ele vai nos colocar será o melhor lugar, no reino dele, no corpo dele. Eu preciso entender, eu preciso compreender, né, o que Deus tem comigo, e você precisa compreender o que Deus tem com você, na sua vida. Como você pode ser útil ao reino dele, como você pode ser útil na igreja, se dedicando. Então peça a Deus: Deus, eu quero entender, eu quero compreender as coisas espirituais, tá bom? Vamos orar ao Senhor nesse momento. Fábio Oliveira está aí, Luiz Flávio, né? Deus abençoe a todos em nome de Jesus, tá? Já vi a Enilza aí, irmão Carlos, Deus abençoe a todos. Vamos fazer uma oração então, vamos nos colocar diante do Senhor. Aonde você estiver, e se você puder fazer isso, abaixa a tua cabeça e vamos falar com o Senhor, colocar o nosso Brasil nas mãos de Deus. Senhor, em nome de Cristo, eu quero colocar o nosso país em tuas mãos. Senhor, nós precisamos de ti. Quero colocar a tua igreja em tuas mãos. Nós precisamos entender este momento, este tempo. Precisamos compreender as coisas. Como nós lemos na tua palavra, só podemos compreender as coisas espirituais pelo Espírito Santo. Não temos como entendê-la pela lógica, pela racionalidade. Não há como fazê-lo. Nós precisamos do teu Espírito Santo. Ajude a tua igreja no Brasil, no mundo, a tua igreja em todos os lugares, Senhor. Ajude a tua igreja a entender o momento, a viver na tua presença com calma, com tranquilidade, sabendo, Senhor, que tu és o Senhor absoluto da história. Tu nunca perdeste o controle de todas as coisas. Tu és Deus, Senhor, Todo-Poderoso. Então, ajude-nos a entender isso.
e ter calma. Abençoe cada irmão, cada irmã neste momento que está orando, que tem o seu pedido de oração. Coloca em tuas mãos a vida do irmão e da irmã. Coloca a família neste momento que está ouvindo a tua palavra em tuas mãos. Meu Deus, estenda a tua mão para abençoar cada irmão, cada irmã. Estenda a tua mão para abençoar as autoridades civis desta nação. Lamentavelmente, Senhor, nós observamos que eles não estão se entendendo, elas não estão se entendendo, Senhor. Lamentavelmente, as autoridades estão muitas vezes em confusão, em desacordo. Meu Deus, que haja acordo, que haja equilíbrio, que haja bom senso entre nossas autoridades. Abençoe todas as nossas autoridades federais, estaduais, municipais. Deus, estenda a tua mão para abençoar em nome de Jesus, ó Senhor. Eu rogo que tu os abençoe. Também abençoe as nossas autoridades eclesiásticas, os guias espirituais da igreja. Meu Deus, tome em tuas mãos, que não haja brigas, discussões, lutas teológicas, doutrinárias, muito menos publicamente, como muitas vezes nós vemos, Senhor. Deus, oriente os teus servos e servas, para que tenhamos calma, para que como igreja de Cristo nos portemos de uma maneira sábia. Como Paulo diz, nós não estamos fundamentados na sabedoria humana, Senhor. Nós estamos fundamentados na sabedoria espiritual, na sabedoria do Teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, abençoa-nos, dar-nos discernimento espiritual nesse tempo, entendimento dessa crise, desse momento, para vivermos da melhor maneira possível, Senhor. Que todos nós entendamos o nosso lugar no reino de Deus, no corpo de Cristo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, que Tu abençoe a todos. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe.